Dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador professor Washington para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 61ª sessão ordinária, em 18 de agosto de 2010. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e Renato Moura, a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Dr. Jorge Manaia, Paulo Messina, Tio Carlos, Leonel Brizola Neto, Jorge Braz, Carlos Bolsonaro, Ivani de Melo, Rubens Andrade, Marcelo Piuí, Raimon, Paulo Pinheiro, Tereza Berga, Nereide Pedregal, Elton Babu, Jorge Felipe, Roberto Monteiro e Patrícia Amorim, 17. Assume a presidência o senhor vereador Jorge Felipe, presidente, e ocupa o lugar de secretário a convite o senhor vereador Ivanir de Melo. Encerra-se a sessão às 16h07. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é a nobre vereadora Clarissa Garotinho, que dispõe de 10 minutos. Senhores vereadores, senhores funcionários dessa casa, todos que nos assistem pela TV Câmara, peço desculpas, eu vou tentar me controlar. Mas hoje foi publicada a inclusão em pauta do julgamento para tentar tirar o meu mandato. O julgamento deverá ser na próxima semana, em pleno período eleitoral, quando eu também sou candidata. E é claro que eu estou muito triste com o que está acontecendo. E não podia ser diferente. O meu processo para tentar tirar o meu mandato foi única e exclusivamente porque eu mudei de partido. Eu mudei de partido, obrigada a mudar de partido. Fui chamada pelo presidente do PMDB, senhor Jorge Pisciani, quando meu pai, o garotinho, na época querendo ser candidato a governador, saiu do partido. O Pisciani disse para mim, você tem que sair também. Eu falei, eu não vou sair, porque a lei eleitoral não permite que você troque de partido, eu vou ficar. E ele falou, você vai sair. E foi uma discussão, eu saí da sala e disse, eu não vou sair, eu vou permanecer no PMDB. Embora eu tenha o desejo de estar ao lado do meu pai, de acompanhá-lo, a lei eleitoral diz que você deve permanecer no partido pelo qual você foi eleito, eu vou ficar. E no dia seguinte da reunião, já tinha uma nota no jornal, colocada pela assessoria do deputado, dizendo que ou eu saía, que estava sendo dado um ultimato a mim, ou eu seria expulsa do partido. Mais uma vez, eu reafirmei que ficaria no partido. E então, eu fui destituída de todas as minhas funções partidárias, funções para as quais eu fui eleita, como presidente da juventude do meu partido e como terceira vice-presidente do partido no Estado. Eu fui simplesmente destituída numa canetada. Eu era líder do partido nessa casa e fui destituída também da liderança do partido. Todos os vereadores que estão aqui acompanharam todo esse processo que aconteceu comigo. Depois disso, como se não fosse o suficiente, eles foram para o jornal e disseram que eu não poderia sequer usar a sigla do partido se eu insistisse em permanecer, o que atrapalha o exercício do meu mandato. Porque quem não tem partido, quem não pode usar sigla partidária, não pode integrar CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, não pode integrar comissões especiais. Eu saí do partido porque eu fui discriminada dentro do meu partido,
porque eu sofri uma perseguição pessoal, porque o meu pai seria candidato adversário do governador Sérgio Cabral. Eu não fui sequer convidada para as reuniões da executiva do meu partido, onde eu era terceira vice-presidente. Eu não saí porque eu quis desrespeitar a lei eleitoral. Eu saí porque eu não tive alternativa nenhuma, porque eu fui discriminada. Isso foi o que aconteceu comigo. As pessoas que são infiéis aos seus partidos políticos, que são julgadas por infidelidade partidária, geralmente elas trocam de partido para ir para o partido que está no poder, para receber benefícios do governo. Esse não foi o meu caso. Eu saí do partido que estava no governo e fui para outro lado porque eu fui obrigada. Eu fui obrigada, e a lei eleitoral, nesses casos em que a gente é discriminado, nos dá esse direito. E se eu estou assim hoje, não é só pelo mandato, é pelo mandato também. Porque, embora eu seja filho de político, eu nunca esperei nada cair do céu. Eu corri muito atrás para conquistar esse mandato. Eu fui às ruas, eu fiz reuniões, dia, tarde, noite. Parei toda a minha vida, me dediquei de coração à campanha e conquistei 42 mil votos pela primeira vez em que eu fui candidata. A mais votada do meu partido, a quinta mais votada da cidade. E vim para cá, e desde o início do meu mandato, eu nunca participei de nenhum tipo de esquema. Eu nunca troquei o meu voto por nenhum tipo de cargo, de indicação política, nunca. Eu sempre fiz o que eu considerava justo e certo. Dentro dessa casa, eu pautei o meu mandato de forma independente, votando tudo que eu achava bom para a cidade, eu votava a favor. O que eu achava que não era, eu votava contra. Sempre foi assim. Eu cheguei aqui, a primeira bandeira que eu defendi foi a redução do recesso dos vereadores, que tem 3 meses de férias e continuam tendo. Foi a primeira bandeira que eu defendi, fui às ruas, recolhemos mais de 30 mil assinaturas. Abri nessa casa a CPI da Cidade da Música, uma obra que já custou 600 milhões de reais e não ficou pronta, o desperdício de dinheiro público. Montei uma comissão para acompanhar as obras de revitalização da zona portuária. Integrei a comissão de saneamento da Zona Oeste. Lutei e defendi os trabalhadores que injustamente estavam sendo vítimas do choque de ordem da prefeitura. Eu fiz o que eu sempre considerei certo e justo. Apresentei vários projetos de lei, alguns deles já foram aprovados nessa casa. Então, em primeiro lugar, eu estou triste, sim, pelo mandato, porque eu batalhei muito. Os eleitores que confiaram em mim, certamente também estão decepcionados com o que está prestes a acontecer. Mas, o que me deixa mais triste é que muitos que estão aí, esses sim, que mudaram de partido para ficar do lado do poder, e continuam aí com seus cargos. O deputado Pedro Fernandes deixou o DEM e foi para o PMDB. Ninguém tirou o mandato dele. Ele foi para o partido do governo. O Pedro Paulo está aí como deputado. Ninguém tirou o mandato dele. O Luiz Carlos Ramos está aí como deputado, como vereador. Ninguém tirou o mandato dele. E querem tirar o meu. Eu fui obrigada. Eu não mudei porque eu quis. Eu não mudei para o partido do governo. Eu não mudei para receber benefício nenhum. Nada disso eu fiz. E agora, eu não sei o que vai acontecer na próxima semana. Porque o certo, o correto e o justo é a justiça ser feita e eu ser mantida no meu cargo. Porque eu não desrespeitei a lei eleitoral. Pelo contrário, eu tomei a decisão amparada na lei, porque fui discriminada dentro do meu partido. Mas eu não sei o que vai acontecer.
Porque, infelizmente, forças políticas muito poderosas têm conseguido atuar no nosso Estado. E, infelizmente, a população que às vezes não lê o jornal, que não acompanha direito as notícias, só vai ver que a filha do garotinho perdeu o seu mandato. E eu vou perder o meu mandato por quê? Estão fazendo uma grande armação política para tentar manchar a minha história, que está só começando. Porque a população não sabe diferenciar, não vai entender o que está acontecendo, não sabe o que está por trás de tudo isso. Querem apenas deixar uma marca em mim, no meu primeiro mandato. E é isso que está me deixando triste. É isso que está me deixando decepcionada. Vossa Excelência me concede uma parte? Só um minuto, vereador. Portanto, eu quero dizer que eu ainda confio na justiça. Que eu espero que tudo que eu estou dizendo seja levado em consideração. Eu espero que todos os fatos sejam analisados e sejam levados em consideração. Porque eu, em nenhum momento, tive nenhuma conduta errada. A justiça existe para julgar os bandidos, para julgar os criminosos, para julgar aqueles que desviam o dinheiro público. Eu não fiz nada disso. E não quero ser confundida pela população. Eu tenho um nome, eu tenho uma honra, eu tenho dignidade. E para mim, isso é o que mais vale. E é por isso que está doendo tanto. Eu não sei o que vai acontecer. Não sei. Mas o julgamento vai ser na próxima semana. E talvez esse seja o meu último discurso nessa casa. Talvez seja. E cada funcionário dessa casa, cada servidor dessa casa, acompanhou de perto o que foi o meu mandato. Cada vereador dessa casa acompanhou de perto o que foi o meu mandato. Até os que têm posições políticas diferentes da minha. Isso é normal. Mas todo mundo acompanhou e foi testemunha do mandato correto que eu fiz dentro da Câmara de Vereadores. Eu espero que isso seja levado em consideração. Eu vou encerrar por aqui, agradecendo a todos. Eu não sei o que vai acontecer, espero que a justiça seja feita, mas se eu não tiver outra oportunidade de fazer uso da palavra, quero dizer a todos vocês que foi uma honra estar durante todo esse tempo. Foi uma honra conviver com cada um dos vereadores. Com alguns eu pude aprender muito, pude crescer politicamente. Quero agradecer a cada funcionário dessa casa que sempre me tratou de forma carinhosa e respeitosa. Quero agradecer a todos pela oportunidade, pela convivência e, sobretudo, agradecer a todos os eleitores que confiaram em mim, que me deram a oportunidade de estar aqui, que me deram a oportunidade de defender as coisas que eu acho certas, de defender as coisas que eu acredito e de lutar pela nossa cidade. Eu encerro por aqui, até porque eu não tenho condições de continuar, encerrando cedo o final da minha fala ao nobre vereador Alfredo Sirkins. Eu estou inscrito mesmo. Estou inscrito. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Alfredo Sirkins, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, inicialmente eu queria prestar aqui minha completa solidariedade à vereadora Clarissa Garotinho. Penso que, assim como outros vereadores, todos nós somos testemunhos da seriedade com que ela tem exercido seu mandato, da correção, da simpatia, do trabalho, da tenacidade dessa jovem vereadora, que, de fato,
é uma das parlamentares que mais se destaca nessa casa pelo seu trabalho, pela sua dedicação às questões da cidade. Então, eu manifesto total solidariedade com ela pela situação que está passando e também meu espanto, porque é sintomático que uma semana ou alguns dias antes do julgamento ela esteja assim, com toda essa certeza de que algo vai correr mal, pelo menos no âmbito da justiça aqui no estado do Rio de Janeiro. Isso não é fortuito. Eu acho que nós temos que olhar muito bem para as relações promíscuas que se estabelecem entre diferentes esferas de poder nesse estado. Nós sabemos que há uma série de situações aí que precisam ser vistas, precisam ser levantadas, e essa é uma delas. Por que esse tratamento diferenciado e de tamanha severidade em relação ao que a vereadora fez, quando, na verdade, nada é de muito diferente daquilo que fizeram muitos outros parlamentares que trocaram de partido já depois da vigência dessa cláusula e, de fato, não sofreram o mesmo tipo de perseguição. Ela citou alguns como exemplo. No nosso caso, que é bastante diferente, mas o Partido Verde teve um deputado estadual que se retirou e, de uma forma negociada, ali juntou a fome com a vontade de comer. Ele desejava sair, nós desejávamos que ele saísse. Então, civilizadamente, se assinou com ele um compromisso de que ele poderia deixar o partido, que o partido não buscaria caçar o seu mandato. Mas eu gostaria de utilizar esse episódio como gancho para uma discussão um pouco mais aprofundada sobre o sistema político e o sistema eleitoral brasileiros, porque acho que esse episódio é uma das muitas situações surrealistas que vem propiciando, por um lado, um sistema político eleitoral totalmente inadequado para um país moderno, para uma democracia dinâmica como quer ser o Brasil. Por outro lado, uma tentativa sistemática da Justiça Eleitoral de tentar, muitas vezes até para os holofotes da mídia, sanar problemas que são de fato estruturais. Vamos começar discutindo a famosa questão da fidelidade eleitoral, ou da fidelidade partidária, melhor dizendo. No Brasil, os partidos não têm uma base de coesão programática. Eles, na verdade, são amontoados de aspirantes a participarem de eleições, aspirantes a se elegerem para algum cargo parlamentar ou executivo, e, no âmbito das eleições parlamentares, na verdade, o que determina o peso de um partido é o somatório dos votos individuais desses vários candidatos. O partido, para ter densidade eleitoral, entre aspas, necessita recrutar o máximo possível de pessoas que, por razões atinentes às suas vidas pregressas, tenham algum tipo de base eleitoral real ou potencial. E isso se dá de uma forma completamente alheia à convicção, às ideias, às propostas e até mesmo ao comportamento ético pessoal desses aspirantes a políticos. O partido que pragmaticamente quer eleger muita gente e ter muito peso no sistema brasileiro, o que ele tem que fazer é sair por aí recrutando gente que tem algum tipo de reduto eleitoral. Quer por alguma prática assistencialista, quer por alguma notoriedade, quer como jogador de futebol ou radialista, quer por alguma outra característica que faça daquela pessoa uma pessoa potencialmente portadora de votos. E o somatório desses candidatos é que dá o peso do partido na eleição. E esse peso é expresso
no número de parlamentares que elege, e o partido é grande se ele conseguir eleger muita gente dessa forma, ele é pequeno se não conseguir. Isso é óbvio. Esse sistema é o sistema proporcional de voto personalizado. E ele é extremamente raro nos países que utilizam o sistema do voto proporcional. Penso que só na Finlândia esse sistema era utilizado, e mesmo assim já não é mais, salvo erro. Os países amadurecidos democraticamente, que praticam o sistema do voto proporcional, e eu daria como exemplo Portugal, Espanha, Argentina, Israel, utilizam o sistema da lista partidária. Ou seja, a convenção se reúne, o partido define o seu programa, define a plataforma, as propostas que vai aceitar, que vai colocar perante os eleitores, e define também a ordem de prioridade dos seus dirigentes para o embate eleitoral. É claro que esses momentos das convenções são momentos delicados, onde se dá, de fato, uma disputa política dentro do âmbito do partido. E aí eu costumo dizer que, de repente, no Brasil até ia morrer gente nas convenções. Porém, uma vez estabelecido o programa, a plataforma e a lista, na sua ordem de prioridades, esse partido, no sistema do voto proporcional, ele vai às eleições coeso, ele vai às eleições claramente definido programaticamente, ele vai às eleições, em geral, tendo um de seus destacados dirigentes como cabeça de lista. Qual é a consequência desse tipo de sistema eleitoral, comparado com o nosso? Em primeiro lugar, as eleições, as campanhas eleitorais se tornam infinitamente mais baratas. Imaginem os senhores, nós aqui, na última eleição de vereadores, fomos quanto? 1.500 candidatos ao todo? Possivelmente alguma coisa perto disso. Imagina 1.500 candidatos correndo atrás da sua própria finança de campanha, com o Tribunal Regional Eleitoral tendo que controlar as contas de 1.500 candidatos, em cima de exigências burocráticas que a cada eleição se tornam mais prolixas, e comparem isto com, simplesmente, 18 partidos, 20 partidos, disputam a eleição e arrecadam enquanto partidos. Eleições muito mais baratas, campanhas eleitorais muito mais baratas, sem interferência tão acentuada do poder econômico, e os partidos funcionando de forma coesa. Porque no atual sistema, caros colegas vereadores e vereadoras, o principal adversário, objetivamente falando, de um determinado candidato é seu colega de partido. É aquele que ameaça de forma mais direta a sua possibilidade de eleição. Então, as campanhas eleitorais dentro dos partidos são um festival de cotovelada, onde cada um busca meter o cotovelo no nariz do seu companheiro e colega de partido. Então, são campanhas pouco solidárias, pouco coesas. O programa é o que menos interessa, o programa partidário é o que menos interessa. As pessoas votam nos atributos pessoais, na notoriedade ou em qualquer outro atributo do candidato. Não é o que ele se propõe a fazer coletivamente dentro da vida pública que interessa. Então, nós temos campanhas totalmente sem discussão programática, despolitizadas. Partidos frágeis, divididos internamente, submetidos a constantes tensões e que não se preocupam praticamente com a questão programática. E eleições onde existe, evidentemente, uma situação que a cada campanha
é necessário se conseguir mais recursos para fazer um mínimo de campanha com viabilidade de vitória. As campanhas, a cada eleição, se tornam mais caras. E o que surge como grande panaceia para a preservação e reprodução dos mandatos parlamentares? O centro assistencial. Eu penso que o centro assistencial, independente do bem que possa fazer para determinadas pessoas, pobres, é uma coisa que está vinculada a esse sistema eleitoral e é errado na sua definição, porque, na verdade, ali estão sendo executadas tarefas que cabem ao poder público. Muitas vezes, compensando o poder público, a má execução dessas tarefas pelo poder público, e muitas vezes, inclusive, requisitando médicos, dentistas e pessoas da função pública, municipal e estadual, para exercerem atividades nesses centros, cujo objetivo, evidentemente, é garantir uma clientela eleitoral e assistencial. Mas a culpa disso está no parlamentar que entretém esse centro assistencial ou no sistema que praticamente coloca a todos os parlamentares, salvo aqueles de enorme notoriedade pública, por alguma razão histórica, digamos assim, que isso é um instrumento corriqueiro na política brasileira para garantir a reprodução do mandato. Isso é uma coisa grave, porque cria um laço de dependência. Muitas vezes, um parlamentar, nessa situação, ele pode ser flagrado pelo Jornal Nacional praticando o ato de pedofilia e aqueles 10 mil, 15 mil, 20 mil desvalidos ao qual ele dá assistência continuarão como umas vaquinhas de presépio a votar naquela pessoa porque ele é o seu benfeitor, é o grande pai, ele é o provedor, o político provedor. Eu acho que esse sistema está errado. Nós, do Partido Verde, defendemos da mesma forma que companheiros de outros partidos, inclusive, seja quem for eleito o presidente ou a presidente da República nessa eleição, que haja uma reforma partidária, uma reforma eleitoral, uma reforma do sistema eleitoral que nos permita a adoção, ou bem, do voto distrital misto, como existe, por exemplo, na Alemanha, onde metade dos eleitos o é através da lista partidária e a outra metade através do distrito. Ou então, o sistema culturalmente mais próximo de nós, que é adotado em Portugal e na Espanha, do voto por lista. Isso vai resolver todos os nossos problemas políticos? Isso, acaso, é alguma panaceia? Não é. Se existe um traço comum, é que em todos os países sempre você tem um grande número de cidadãos e de políticos que reclama do sistema eleitoral. Então, esse sistema eleitoral que eu estou defendendo, por exemplo, ele é criticado na Argentina. Eu tenho amigos argentinos que denominam esse sistema la partidocracia, onde, de fato, não haveria a possibilidade de um eleitor escolher pessoalmente aquele candidato que ele deseja, de fato, que seja eleito. Eu entendo esse tipo de argumentação, mas acho que, na situação que nós vivemos hoje no Brasil, esse sistema representaria um avanço muito grande. As eleições tornariam-se mais baratas, os partidos mais coesos, teriam que dizer programaticamente a que vem. As campanhas eleitorais discutiriam não a personalidade do candidato, não o jingle do candidato, mas as questões que ele, de fato, está defendendo, que o seu partido está defendendo para a cidade, para o Estado, para o país. Não haveria necessidade de coligações eleitorais. Cada partido poderia ter claramente expresso pelos eleitores qual é o seu peso real. E aí, sim, nessa circunstância, sim, poderia se cobrar essa fidelidade partidária que hoje tenta se cobrar, inclusive de forma perversa, da vereadora Clarissa Garotinho. Por quê? É uma incongruência num sistema que despreza os partidos
estruturalmente e que preza fundamentalmente a figura do parlamentar, do candidato, do indivíduo que se aspira a uma vida política, o mandato na cultura política vigente não é do partido, o mandato é da pessoa que foi eleita. Essa é a realidade, é com esse espírito que o eleitor vota. Então, querer acoplar a esse sistema uma norma draconiana como foi essa, da fidelidade partidária, é uma incongruência. Se queremos fidelidade partidária, temos que fortalecer os partidos, e os partidos têm que ser para valer. Agora, se os partidos não são partidos, se os partidos são meras legendas para abrigar aspirantes à participação na política, cujo peso depende não das suas ideias, entende, da sua capacidade de mobilização, mas apenas da soma aritmética dos votos desses candidatos, é uma incongruência se falar em fidelidade. Fidelidade partidária é uma incongruência. No caso específico, o que ocorreu? O governador Sérgio Cabral, o ex-governador Garotinho e o deputado Pisciani viviam felizes dentro de um único partido, disputaram essas eleições de 2006, venceu Sérgio Cabral. Posteriormente, ele se desentendeu com o ex-governador Garotinho, criou uma situação de isolamento político do ex-governador Garotinho, e aqui não estou entrando no juízo de valor quem estava certo e quem estava errado, eu sou um crítico do ex-governador Garotinho também, mas o fato é que tiveram ali um entrevero político e o ex-governador foi catapultado para fora do partido. Evidentemente que a sua filha, que é essa parlamentar combativa e digna que nós temos aqui nessa casa como nossa colega, ela ficou numa situação política complicada e quis conseguir do seu partido aquilo que nós concedemos ao deputado André Lazzaroni, que é a possibilidade de civilizadamente, uma vez constatada a incompatibilidade política, civilizadamente resolver esse problema. O que lhe foi negado, o direito que lhe foi negado pelo PMDB, porque essa vereadora passou a ser objeto de uma perseguição política implacável e extremamente injusta, e cujas consequências serão negativas para a população. Porque se o mandato dela for cassado de fato, é um prejuízo para a cidade do Rio de Janeiro, porque é uma vereadora que vem desenvolvendo um bom trabalho, é uma vereadora que representa 41 mil eleitores. Isso é uma violência. Agora, qual é a origem disso tudo? A origem disso tudo é um sistema eleitoral que não serve mais a uma democracia moderna e dinâmica como quer ser a democracia brasileira. Se nós queremos profissionalizar o serviço público, diminuir a ingerência política sobre as funções técnicas do aparelho de Estado, tanto no nível municipal, quanto no nível estadual, quanto no nível federal. Se nós achamos que é excessiva a quantidade de cargos comissionados de livre provisão em todas as partes, inclusive aqui, mas, sobretudo, no Poder Executivo, e defendemos, como a senadora Marina Silva, nossa candidata presidencial, defende, que sejam cortados pelo menos pela metade os cargos públicos de livre provimento, então, nós temos que ver que isso não é compatível com o sistema que nós temos, porque o sistema que nós temos é um sistema alimentador do fisiologismo, do clientelismo, do empreguismo, da ocupação e aparelhamento político do Estado através dos partidos, dos políticos, em última análise. Então, essa é uma reflexão muito séria. Eu ouço argumentos como de um notório formador de opinião, que tem uma coluna quase diária nos jornais, que diz que quer entungar o direito que o eleitor tem de eleger o seu candidato. Não penso que seja isso. Não penso que Portugal seja menos democrático que o Brasil. Não penso que Espanha seja menos democrática que o Brasil. Não penso nem que a Argentina seja menos democrática que o Brasil.
A questão é que esse tipo de voto, ele condiciona o excesso de cargos comissionados, a ocupação fisiológica do aparelho de Estado, a criação e utilização de centros assistenciais e a compra de voto. A compra de voto tem se tornado um flagelo no nosso país. Há 3 anos atrás, eu tive a oportunidade de ir para o Mato Grosso do Sul, que é um estado desenvolvido economicamente, com agronegócio pujante, com redes de internet invejáveis. Você anda por aquilo lá, parece de fato que está no interior de São Paulo. E ali, uma reunião num restaurante, numa roda de políticos locais, a conversa que eu ouvi o tempo todo era o seguinte: não, fulano compra voto assim, Beltrano compra voto assado, quem tem uma boa técnica de compra de votos é o Sincrano, o outro lá tentou comprar, mas na hora não levou, porque o outro já tinha comprado os que ele tinha comprado. Escancaradamente, a conversa generalizada sobre compra de votos. Então, algo está podre no sistema eleitoral brasileiro. É necessário mudar esse sistema, reforçar os partidos políticos, reforçar a possibilidade de termos coligações estáveis de governo, porque no atual quadro político, o presidente da República, um governador, um prefeito, não tem a condição de se reunir com os partidos e programaticamente formar uma maioria de governo, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional. Ele tem que barganhar favores com 1 a 1, e quase sempre favores fisiológicos, nomeações e outros que tais. E isso é inerente ao nosso sistema, porque se fosse um sistema onde os partidos tivessem peso, essa negociação seria programática e feita com os partidos. Evidentemente que não sou ingênuo a ponto de achar que isso é uma panaceia de todos os males. Claro que existe corrupção também nos países onde há esse sistema de governo, esse sistema eleitoral. Na Espanha tivemos aí uma sucessão de escândalos imobiliários. Mesmo na Alemanha tivemos uma figura impoluta como o chanceler democrata cristão Helmut Kohl, que, num certo momento, se viu profundamente enredado num escândalo de financiamento ao seu partido, por parte de empresas. De qualquer maneira, eu acho que é tudo uma questão de proporção. E, como disse alguém, governar é trocar problemas maiores por problemas menores. E os problemas de um sistema onde, de fato, há partidos programáticos, há estabilidade nas negociações para a formação de coligação de governo, que as eleições têm menos ingerência ou não têm ingerência direta do poder econômico, onde existe o financiamento público das campanhas eleitorais de forma controlada, o que evidentemente não pode existir no nosso sistema atual, porque o governo não teria condições de dar dinheiro para a campanha eleitoral para todos os candidatos, só poderia dar para partidos. Então, nós temos que avançar nesse sentido. Avançar no sentido de uma situação onde os partidos têm um mínimo de coesão. Claro, dirão, mas a corrupção vai passar a atuar dentro da convenção, dentro do partido, para ver quem vai ficar na frente, segundo, terceiro, quarto e por aí vai, na lista eleitoral. Sim, de fato, pode acontecer esse fenômeno, mas o problema é o seguinte: isso acontecendo e a imprensa sabendo, isso sendo noticiado, é o partido no seu conjunto que vai pagar perante os eleitores o preço dessa corrupção. E o partido XYZ, que se soube que o cacique do partido escalou a sua família toda na lista, ou então vendeu o lugar dentro da lista para alguém, isso sabido, evidentemente, os eleitores vão penalizar esse partido como um todo, coletivamente. E não mais essa situação em que o partido não responde pelos atos dos seus filiados. Eles, não, o partido é bonzinho, o fulano é que é corrupto. Aí não, os partidos serão coletivamente responsáveis.
pela elaboração das listas, pela qualidade de composição das listas, pelo comportamento desses membros das listas. Então, para concluir, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, volto a manifestar a minha total solidariedade em relação ao drama que está sendo vivido pela vereadora Clarissa. Espero que ela esteja enganada e que a justiça, de fato, reconheça que ela foi vítima de perseguição e, portanto, é legítima a sua decisão de ter mudado de partido. E, evidentemente, se a justiça daqui, do Estado do Rio de Janeiro, não reconhecer, evidentemente, existe o grau de recurso para o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Então, eu acho que, até de fato cassarem o mandato dessa valorosa vereadora, ainda há um bom caminho a ser percorrido. Mas eu queria, de fato, manifestar minha solidariedade com ela, mas, por outro lado, também o meu alerta de que isso não é um problema individual, isso é fruto de um sistema que não funciona direito e que precisa ser reformado. Nobre vereador, solicito. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Aberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminado o tempo destinado ao grande expediente e não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se à ordem do dia. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, em votação. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1233 de 2007, de autoria da vereadora Nereide Pedregal, que cria o Conselho Municipal de Inclusão Digital. A matéria está em votação. A presidência roga aos senhores vereadores que encontrem-se em seus gabinetes para que venham ao plenário para que possamos proceder à votação. E registra que hoje é aniversário do nobre vereador Elton Babu. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores, Adilson Pires, Alexandre Cerruti,
Alfredo Serquis, Aloísio Freitas, André Gouveia Vieira, Carlos Caiado, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Fernando Moraes, Dr. Jairinho, Elton Babu, o aniversariante do dia, Fausto Alves, João Cabral, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Lilian Sá, Lucinha, Márcio Pacheco, professor Washington, Roberto Monteiro, S. Ferraz e Tânia Bastos. A presidência procederá à segunda chamada. Como voto, senhores vereadores, Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Alfredo Serquis, Aloísio Freitas, Carlos Caiado, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jorge Manaia, Elton Babu, Fausto Alves, João Cabral, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Lilian Sá, Lucinha, Márcio Pacheco, professor Washington, Roberto Monteiro, S. Ferraz, Tânia Bastos. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 2 senhores vereadores, não 15 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, mas há quórum para prosseguimento do trabalho. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única. Vetos parciais apostos pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 246/2009, de autoria do vereador Leonel Brizola Neto, que dispõe sobre o tombamento para fins de preservação histórica e urbanística dos CIEPs, Centros Integrados de Educação Pública, por seus valores sociais, históricos e urbanísticos, e da outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. A votação está liberada.
Como voto, senhores vereadores. Alexandre Cerruti, Alfredo Sirquis, Aloysio Freitas, Andréa Gouveia Vieira, Carlos Caiado, Clarissa Garotinho, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Elton Babu, João Cabral, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Lilian Sá, Lucinha, Márcio Pacheco, Paulo Messina, professor Washington, Raymond, S. Ferraz. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim um senhor vereador, não 15 senhores vereadores, não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca sessão extraordinária para as 18h05, com a seguinte ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo 395/2008, Projeto de Decreto Legislativo 122/2010, Projeto de Decreto Legislativo 123/2010, PDL número 128/2010, PDL 132/2010, PDL 133/2010, PDL 134/2010, PDL 135/2010, PDL 136/2010, PDL 138/2010, PDL 139/2010, PDL 140/2010 e PDL 141/2010. Está encerrada a sessão. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria, dou por aberta a sessão. A presença submete à plenária a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 395 de 2008, de autoria da vereadora Silvia Pontes, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Jorge Miguel Bustamante Montese. Não havendo orador inscrito para discutir, a matéria está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 122 de 2010, de autoria do vereador Claudinho, da Academia, que concede o título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro a José Maria Imael. Não havendo orador inscrito para discutir, o projeto está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 123 de 2010, de autoria do vereador Carlos Caiado, concede o título de cidadão honorária do município do Rio de Janeiro à doutora Silvana do Monte Moreira. Não havendo orador inscrito, a matéria segue para votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 128 de 2010, de autoria do vereador Ivanir de Melo, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a João Batista Morgado. Não havendo orador inscrito, o projeto está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 132 de 2010, de autoria do vereador Jorge Felipe, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Roberto Calil Filho. Não havendo orador inscrito, o projeto está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de decreto legislativo número 133 de 2010, de autoria da mesa diretora, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao professor Fábio Bicelli Jatene. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, o projeto está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão.
Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 134 de 2010, de autoria da vereadora Tereza Berger, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Jorge Mussi, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, o projeto está em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 135 de 2010, de autoria do vereador Stepan Essessian, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro à jornalista Leda Nagli. O projeto está em discussão. Não havendo orador inscrito, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 136 de 2010, de autoria da vereadora Lucinha, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Fernanda Mourão Boigues Moritz. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, o projeto está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 138 de 2010, da vereadora Tereza Berger, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Humberto Eustáquio Soares Martins, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não há orador inscrito para discutir a matéria, o projeto está em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 140 de 2010, de autoria do vereador Rubens Andrade, que concede o título de cidadã honorária do município do Rio de Janeiro a Ana Maria Zuleta Queiroga. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, o projeto está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 139 de 2010, de autoria da vereadora Tereza Berger, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Mauro Luiz Campbell Marques, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Vereadores, não havendo orador inscritos, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 141 de 2010, de autoria do vereador Paulo Pinheiro, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Maria Regina Vazone Prado. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, o projeto está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, o projeto voltará em segunda discussão. Pela ordem, o nobre vereador João Mendes Jesus. Peço, pela ordem, a suspensão da sessão por 2 minutos. Vereador, eu peço sua licença, porque o vereador Tio Carlos está inscrito também para falar. Se o senhor não se importar de colocar o seu pedido logo após a fala do vereador Tio Carlos. Obrigado. Com a palavra, o nobre vereador Tio Carlos. Senhor presidente, demais companheiros presentes, gostaria de enfatizar o que aconteceu essa semana em relação ao noticiário. Terça-feira, já me manifestei aqui em plenário, sobre o meu pedido de licença para tratar de assuntos particulares no mês de setembro. Essa minha decisão foi motivada justamente, esse meu pedido de licença, infelizmente, não foi retratado na matéria publicada no Jornal Extra, da forma que realmente deveria ser, até porque o meu pedido de licença sem remuneração, é claro, porque no mês de setembro eu estarei ausente aqui das sessões em função de ser candidato nas próximas eleições. Então, tomei esse tipo de atitude, com o comprometimento que eu tenho com o cidadão carioca, de que estar presente em todas as sessões, trabalhar. Se no caso não estarei presente, automaticamente não tenho por que receber um salário. Tomei essa iniciativa e, infelizmente,
por parte de algumas pessoas da imprensa, buscaram criticar. Então, eu já não entendo mais o que é certo e o que é errado. Enfim, também manifestei na ocasião, na terça-feira, dizendo que é uma decisão minha. Eu não tenho nada a ver com os nobres companheiros, eu não sou absolutamente melhor do que ninguém, mas isso é o compromisso que eu tenho com o meu mandato. Também aproveito o momento para falar, senhor presidente, sobre o que eu li no noticiário também no domingo, sobre o abandono das praças da nossa cidade. Tenho visto com muita tristeza as crianças sendo privadas de estar tendo acesso àquele lazer que outrora sempre esteve no momento que as crianças vão para a praça e os brinquedos estão quebrados. E eu queria pedir ao senhor presidente e aos demais companheiros, inclusive vejo aqui membros do governo, que pedisse, através do encaminhamento, aqui o líder do governo está presente, ao prefeito Eduardo Paes, que veja com carinho, porque as nossas crianças não podem, de jeito nenhum, irem para as praças, ficarem olhando os brinquedos quebrados. Isso já vem sendo diversas vezes colocados aqui nesta casa, e parece que, infelizmente, a Fundação Parques e Jardins não está atendendo esse clamor da sociedade, quer dizer, das crianças principalmente. Falo isso porque não é só no Leblon, é na Barra da Tijuca também, mas principalmente na Zona Oeste, onde os brinquedos e as praças estão totalmente abandonadas. Gostariam de que, por favor, obtivesse por parte do governo uma resposta imediata. Já fizemos esse apelo algumas vezes, mas, infelizmente, não estamos tendo respostas. Tá? E, enfim, senhor presidente, termino aqui a minha fala agradecendo a oportunidade de manifestar. Muito obrigado, boa tarde. A mesa submete ao plenário a proposta do vereador João Mendes Jesus de suspensão da sessão por 2 minutos. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a suspensa por 2 minutos a sessão. Esgotada a pauta que justificou a presente sessão, a presidência, antes de encerrar, convoca a sessão extraordinária para as 18h27. Está encerrada a sessão. Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria, a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. A presidência submete ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de Decreto Legislativo 395 de 2008, de autoria da vereadora Silvia Ponte, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Jorge Miguel Bustamante Montes. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, o projeto está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. A promulgação, desculpa. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 122 de 2010, de autoria do vereador Claudinho da Academia, que concede título de cidadão honorário do Rio de Janeiro a José Maria Eimael. O projeto está em discussão, não havendo orador inscrito, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação, o projeto segue a promulgação. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 123 de 2010, de autoria do vereador Carlos Caiado, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro à doutora Silvana do Monte Moreira, advogada. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, o projeto está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação, o projeto segue a promulgação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 128 de 2010, de autoria do vereador Ivani de Mello, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a João Batista Morgado. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, o projeto está em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, o projeto segue a promulgação.
Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 132 de 2010, de autoria do vereador Jorge Felipe, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Roberto Calil Filho. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, o projeto está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, o projeto segue a promulgação. Em tramitação ordinária de segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 133 de 2010, de autoria da mesa diretora, que concede o título de cidadão honorário municipal do Rio de Janeiro a professor Fábio Bicelli Jatene. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, o projeto está em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, o projeto segue a promulgação. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 134 de 2010, de autoria da vereadora Tereza Berger, que concede o título de cidadão honorário do município de Rio de Janeiro a Jorge Mussi, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, o projeto está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, o projeto segue a promulgação. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 135 de 2010, de autoria do vereador Stepane Cessian, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro à jornalista Leda Nagli. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, o projeto está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, o projeto segue a promulgação. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 136 de 2010, de autoria da vereadora Lucinha, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Fernanda Mouriz Boigues Moritz. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, o projeto está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, o projeto segue a promulgação. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 138 de 2010, de autoria da vereadora Tereza Berger, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Humberto Eustáquio Soares Martins, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, o projeto está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovada. Projeto, dispensada a redação final do projeto, segue a promulgação. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 139 de 2010, de autoria da vereadora Tereza Berger, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Mauro Luiz Campbell Marques, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, o projeto está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, o projeto segue a promulgação. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 140 de 2010, de autoria do vereador Rubens Andrade, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Ana Maria Zuleta Queiroga. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, o projeto está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, o projeto segue para promulgação. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 141 de 2010, de autoria do vereador Paulo Pinheiro, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Maria Regina Vazone Prado. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, o projeto está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, o projeto segue a promulgação. Para a declaração de voto, o nobre vereador Paulo Pinheiro. Só queria agradecer ao vereador Paulo Messina pela gentileza, pelos vereadores aqui presentes. Vereador presente João de Deus, certo? Vereadores, alguns presentes. Agradecer a gentileza e a generosidade do vereador Messina de estar aqui neste horário nobre. Sei que não vamos atrapalhar a solenidade do Vasco da Gama, só para agradecer a votação e a participação aqui. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, vereador. Esgotada a pauta que justificou a presente sessão, antes de encerrar, a presidência lembra que ocorrerá hoje, segundo o requerimento número 815 de 2010, solenidade do vereador Roberto Monteiro, sobre a sessão solene comemorativa ao Dia do Vasco e dos Vascaínos.
A presidência convoca a sessão ordinária para terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.